de volta a mais uma aula de matemática e assim a gente vai fazendo a nossa caminhada, né? No primeiro ano, aula de número 9, e a gente está naquela pegada dos conjuntos, né? Isso. Agora nós, né, pegamos aquelas aulas coringas, aquelas de sistema de numeração, aquelas de unidades de medidas, e essas são aulas coringas. Como assim? A cada aula que for necessário, vamos falar, lembra da aula? É verdade. E na aula 8 já começamos, de fato, com os conteúdos programados para o primeiro ano. Como assim, professor? E as outras aulas? Né? Para nossa felicidade, os livros didáticos também começam com revisão. E para nossa alegria, nós fizemos 4 aulas revisionais do ensino fundamental, ou seja, a gente entra aí em marcha lenta, né, engatando a primeira, para todo mundo ir se habituando, até porque o ano letivo começa com a matemática, a modalidade de ensino é diferente para eles na mediação tecnológica, vocês vêm do 9º ano regular, né, e aí aderem aí ao projeto Mediação Tecnológica, então a gente vai com calma e tranquilidade, e vocês se habituarem com o projeto, com o sistema de ensino, com a questão das aulas, né, mediadas por tecnologia, com o professor presencial, que é único, né? E aí tudo isso é uma questão de adaptação e vocês se adaptarem também conosco. Então, as 4 primeiras aulas foram revisionais do fundamental e aí a gente trouxe aquelas aulas que a gente chamou de coringa, porque quando a gente fala assim, lembra aquela, já fica ligado. Isso. E quando as outras áreas de conhecimento precisarem, né, de assuntos desse âmbito aí da base, a gente vai lá na física, na geografia, e aí vocês vão sempre lembrar de nós, tá bom? E aí, olha só, depois da aula 8, finalizada com definições, exemplos, né, algumas questões práticas, fica aquela pergunta, será que nós podemos avançar? Será que eles conseguiram, assim, assimilar todas as definições, as regras, aquelas operaçõezinhas básicas lá que são solicitadas nos conjuntos, por enquanto, tá? São as operações básicas de conjuntos. Será que eles estão afinados? Pois é, né? E outra coisa, a gente viu aquelas união, interseção, a gente viu algumas coisas sobre, mas será que a gente pode fazer operações? Pode. Dentro dessa união, dessa interseção, a gente pode realizar operações com os conjuntos, né? Até porque já vai ter que ficar alinhado, olha só. Em algumas situações, o conjunto vai nos oferecer os elementos. Né? Conjunto dos times que jogam o campeonato X. Aí vai ter lá o nome dos times. Esse aí já está definido, então? Já está definido. É um conjunto finito, né? Conjunto finito, porque acaba ali, né? Porque senão o campeonato ia ser infinito. E algumas situações eu falo assim, o conjunto A possui 10 elementos, o conjunto B possui 8 elementos. Ou os múltiplos de 2, é infinito, né? Infinito e além, né? Então, assim, a gente vai se deparar com situações variadas e isso, claro, a gente vai explicando o passo a passo para vocês, tá? Vamos lá, que se deixar as pessoas de matemática que quase não gostam de falar, né? Vamos lá, avançando, aula de número 9, vem com a gente! Então, trabalharemos com vocês as operações entre conjuntos ou com conjuntos, né? E quando a gente fala de operações, a gente está falando de adição, subtração, diferença, essas coisas todas. E você sabia que a adição nos conjuntos é o mesmo que união? E a subtração é a mesma que diferença? A subtração é a diferença. Olha aí que legal, né? Que também é chamado de complementar. Então tudo isso a gente vai aprendendo aí ao passar dos dias, tá bom? Beleza. E as operações com conjuntos. Então assim, a gente deu um pontapé inicial na aula anterior sobre esse assunto, né? Na verdade, a gente já começou a operar com conjuntos, mas será que eles lembram? Será? Qual é a melhor... Chega pra cá. Qual é a melhor maneira de a gente recordar o assunto, professor Maurício? Nas aulas de matemática, né? Com o que a gente... Qual é a metodologia que a gente usa mesmo? Será que se nós perguntássemos para eles já saberiam? Porque nós apresentamos as didáticas, né, e as práticas que nós utilizamos nas primeiras aulas. Isso. Para que vocês possam estar relembrando, possam estar se perguntando, possam estar instigando esse conhecimento. Então, estão tudo gritando. É o quiz. É isso mesmo. É hora do quiz!
é dia de perguntas e respostas. E olha aqui, atenção, atenção. Aqui a gente pede muito a atenção de vocês. Segundo os professores presenciais, a gente consegue, né? A maioria fica atento aí nas aulas. Então vamos ver o que você lembra dos conjuntos das suas operações que foram mostradas na aula anterior, né? Porque assim, ó, só bom avançar, né? Uma obra, por exemplo, né? Vamos aqui para a minha área, né? Uma obra só se avança quando já tem uma base sólida, né, professor Maurício? Uma base bem concretada, bem feita, aí sim a gente pode ir em diante, né? E isso é bem notável porque eu estive passando por um processo de obras, né? E para finalizar com a pintura, com acabamento, eu tive que esperar todo o processo de reboco, né? E tem não que tem esperar como. o processo de cortar, botar tudinho lá, as tomadas, tudo, só para depois poder passar massa, poder lixar e depois vem a tinta. Não dá para pintar, botou o tijolo, vou pintar logo aqui. Não, porque é perca de... Inclusive, a gente faz, né? São chamadas de etapas da obra, né? Então não tem como. Cada etapa, quando se faz o financiamento e tudo mais, cada etapa tem seu momento certo. Ninguém vai pintar antes de erguer as paredes, né? É muito óbvio, né? Ah, mas pode pintar sem rebocar? Pode, né? Com tijolo à vista, quer fazer de outra maneira. Mas cada coisa tem o seu momento certo. E fica chique, né? Fica chique. Agora aqui, então, atenção às nossas perguntinhas e respostas, porque a gente fica esperando e aguardando a participação de vocês, mesmo que à distância. Mas a gente tem certeza que a galera participa aí na sala, o professor presencial fica atento aos resultados, né? E aquele que vamos dizer, tímido, mais acanhado, gente, responde do mesmo jeito, nem que seja dentro de você, você responde. Para você mesmo verificar o seu aprendizado. Tem aluno que põe um papelzinho aqui, né? E só fica aí ali. Aí primeira pergunta, ele coloca a letra B. Aí fica ali, igual que marcou. Não marquei nenhuma, não. Não marquei, não, nem pensei, não sei. Mas dentro de você, por favor, responda para você verificar se você realmente está conseguindo entender, tá? Temos tempo hábil ainda para recuperar o aprendizado, as aulas ficam no canal da mediação, né? Estamos à disposição no grupo do chat, né? Do chat Zap. Nós estamos à disposição dos professores presenciais, as dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, é só nos enviar aí, né? O questionamento que a gente busca. Na hora da aula, uma questão lá, não conseguiu fazer, o aluno não conseguiu entender, manda, professor, essa questão aqui o fulano não está entendendo de jeito. Tem outra maneira? A gente vai mandar outra maneira. Tem, sim, senhor. Porque tem um monte de maneira. É verdade. Então a gente aguarda aí também os feedbacks, tá bom? Na aula de hoje, então, é hora do quiz e a gente vai instigar a todos vocês. Olha lá. Então preste atenção. Pergunta de número 1. Sobre os conjuntos que nós falamos na aula 8. É correto afirmar que, letra A, unitário tem pelo menos um elemento? Vazio é todo conjunto que tem elementos? Conjunto universo é aquele formado pelos números pares? O conjunto vazio é aquele que não tem elementos? Sobre os conjuntos, é correto afirmar que A, B, C ou D? Pense e responda. Lembra da aula 8, lá no comecinho, quando falávamos o que é conjunto, falávamos os tipos de conjuntos. Uma dessas alternativas é a correta. Podemos dar a resposta? Acho que está fácil, né? Bem teórica. Sobre os conjuntos, unitário tem pelo menos um elemento? Essa palavrinha pelo menos está certa? Pelo menos significa que é no mínimo, tá? Mínimo. Então pode ter mais o conjunto unitário? O conjunto unitário pode ter mais de um elemento? Não, né? Não. Então essa aqui tá erradinha. O conjunto vazio é todo conjunto que tem elementos? Que tem? Bom, se ele é vazio, como é que ele não tem elementos? Né? Opa, peraí. A letra B e a letra D estão se contradizendo. Não é porque na letra B fala que tem elementos e na letra C, na letra D fala que não tem elementos. Então uma das duas está correta, né? Isso. Se a gente analisou que a B está errada, então com certeza a letra correta é a D. Vamos analisar a C? O conjunto universo é aquele formado pelos números pares? Bom, pode ser? Pode ser. Pode, se eu determinar que o meu conjunto universo é o números pares, pode ser. Mas eu não posso definir que isso seja o conceito de conjunto universo, tá bom? Então, dentro de todas essas análises das questões, as alternativas, a resposta correta é a letra D. O conjunto vazio é aquele que não apresenta elementos, tá bom? Perfeito. Pergunta de número 2? Vamos lá? Vamos lá na segunda pergunta.
Dados os conjuntos A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pela seguinte proposição: x pertence aos naturais, tal que x está entre 3 e 7, incluindo 3 e o 7. O conjunto A interseção com B é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Qual é a interseção? Aqui é interessante ressaltar que, na pergunta, nós tivemos conjuntos representados de duas maneiras diferentes, não é? Geralmente, interseção, a gente já tira mais ou menos como lição, assim, que é um conjunto menor, né? Isso. Que a união vai ter mais elementos, a interseção menos. Agora, assim, ó, vamos se atentar um detalhe aqui, tá? Isso aqui não é um I e um N, tá? Isso aqui que é aquela nomenclatura aqui dos naturais, ó, tá? Então, é que como na digitação ficou meio longinho. Isso, mas é os números naturais, assim, ó, tá? Beleza? Beleza. Tananã, tempo! Mãe, posso dar uma dica? Pode. Represente quais são os elementos que pertencem ao conjunto B. Porque o A a gente já sabe, né? O A já sabe. 0, 1, 2, 3, 4. E lembra o que é interseção. Vamos ver, tá dentro dos naturais, tá fácil de representar em formato de conjuntos mesmo, né? Quem é o B? Tem o 3 incluso? 3, Porque tá é maior ou igual, ó. Então 3 pode ser. Tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 7? Tem o 7 também, porque é menor ou igual. Então esses são os elementos do conjunto B. A pergunta é a interseção, ou seja, o que tem em A e também tem no B, né? Perfeito. O que tem em comum? Tem 3 aqui e tem 3 aqui? Tem. Tem 4 aqui, tem 4 aqui? Tem. E agora, o 1 e o 2 e o 0, o 5, o 6 e o 7, não. Né? Então, resposta correta, a interseção entre os conjuntos A e B, com certeza é o conjunto C. 3 e 4. Muito bem! Até aí tudo bem? Tranquilo? Vamos recordar um pouquinho com eles sobre interseção? Vamos lá? Vamos lá. A interseção entre os conjuntos, sempre aquele miolinho ali, né? A gente salienta aqui esse cruzamento de informações. Vamos relembrar aí. Pois é, a interseção é a operação entre os conjuntos que organiza em um mesmo grupo os elementos que são iguais, ou seja, os elementos que pertencem aos dois conjuntos em destaque, ou aos 3, ou aos 4. E o conectivo aqui é a palavrinha E, né? Muito bem. Está em A e também está em P. Muito bom. Se a gente fosse fazer o desenho aqui, o 3 e o 4 ia estar aqui, né? Aí no meio. Olha lá, vamos lá. Quem é o A? 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Quem é o B? O B. 3, 4, 5, 6 e 7. Quem está aqui no miolinho, que pertence a A e também a B, o 3 e o 4. Se nós fizéssemos a circunferência de verde para o A, nós íamos perceber que tem 0, 1, 2, 3 e 4. Sim. Fizéssemos de vermelho para o B, íamos perceber que está 3, 4, 5, 6 e 7. Participando de cada conjunto, né? Perfeito. É tão legal, né, a gente fazer isso, mostrar para eles, né, a teoria, a prática e tudo mais. Beleza. Vamos de pergunta número 3? Vamos lá? Pergunta de número 3. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, x pertencente aos naturais, tal que x está entre 4 e 9, incluindo os 4 e o 9. O conjunto A menos B é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pensando então? Pensa. Lembra o que é A menos B?
E aí, galera? Fácil? Aqui já está querendo uma operação de subtração. Beleza? E aí? Resposta correta, A menos B. Qual é a dica também? Verificar quem é o conjunto B, né? A ou B, sim. Porque o A já está lá, né? Quem é o B, né? Aham. Bom, o B é de 4 a 9, não é? Incluindo os. Beleza, vamos ver o B? Então, quem é o conjunto B? Tá vermelhinho já. O conjunto B vai ser representado pelo 4. Vai ter 4? Vai, né? 4. Vai ter 5, vai ter 6, vai ter 7, vai ter 8 e vai ter 9. A gente está querendo uma operação que desconta, né? Faz um desconto. A gente está querendo A menos B. Então, é pegar o A e tirar tudo que tem no B. Vamos ver o que tem em comum? Bom, O 4 tem nos 2, então tem que tirar o 4. Tira. Não serve. O 5 tem no B? Tem. Então não serve, né? Tira o 5. Agora, dali pra frente, beleza, né? Então quem resta? Bom, o A menos B, lembrando, né, pela aula, que é aqueles elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B. Como eu tirei o 4 e o 5... Quem ficou? 0, 1, 2 e 3. Isso mesmo, né? Perfeito. E se fosse B menos A? Ah, se fosse B menos A, ia restar o 6, o 7, o 8 e o 9, né? Perfeito. Tem até aqui na letra A D. letra D, Isso, verdade. então tem que tomar muito cuidado com a ordem da operação. A menos B é diferente de B menos A, tá? Beleza? Beleza. Legal, e assim a gente vai completando, né, o raciocínio e inteirando o conhecimento. Vamos lá, vamos recordar um pouquinho sobre a diferença, como que funciona? Bom, a diferença é a operação entre dois conjuntos que separa os elementos que estão presentes no primeiro conjunto, olha só, no primeiro conjunto. No primeiro que é mostrado na operação. Isso, que lá nas regras das operações é o chamado diminuendo, né? É o de lá. E não está no segundo conjunto. A diferença também é chamada de complementar. É como se eu quisesse completar o conjunto B com os elementos que faltam. E os que faltam são aqueles que estão no conjunto A. De forma gráfica, é esse desenho que está ali, ó. A menos B é o que fica ali fora, né, cortando a parte da intersecção. Nós tiramos aqui a interseção, olha só. Tirada a interseção, sobrou esse pedaço aqui, que é o pedaço chamado de A menos B. Beleza? Beleza. Mais uma questãozinha, mais uma. Olha só, esse quiz aqui tá bem assim, né, levado para o lado mais de aprendizado, porque a gente responde e já na hora esclarece. Não acertou? Por que não acertou? Então aqui, essa é a definição. Vamos para a próxima? Bora. Pergunta de número 4, olha lá. Dados os conjuntos A, 2, 4, 6, 8, 10 e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos afirmar que o subconjunto 2 e 4 pertence a A, 8 pertence a B, 6 pertence a A menos B, 8 pertence a A menos B. Aqui ele quer que nós façamos a análise de pertinência, se pertence ou não pertence. Primeira observação, para nós usarmos a regra de pertença a um conjunto, nós temos que falar de elemento. Isso mesmo. O elemento pertence ao conjunto. Então, na letra A, nós vamos excluir a letra A, porque na letra A, ele disse que o subconjunto 2 e 4 pertence. E isso é mentira, porque o subconjunto não pertence. O subconjunto ou está contido... Ou contém. Ou não está contido, né? Isso mesmo. Agora, o elemento a gente pode ter esse grau de pertencimento, Beleza. né? 8 pertence a B? 8, no B tem 8? Não tem não. Então também não serve, né? Não. E o 6 pertence a uma operação A menos B? Bom, A menos B é ver no A o que não está no B, não é? A menos mas B. o 6 está no B. Ah, então... Então não. Não, né? Então, a resposta correta, com certeza, é a letra D. B. 8 pertence à operação A menos B. Por quê? Quando eu for tirar o que tem em A, que também tem no B, ó, quem tá lá? O 2, né? Então, tiraria o 2 daqui.
não está no A, nem o 3, o 4, Quatro, né? e o Então, 6. tiro o 4 e o 6. Então, tiro o 6. Quem ficaria em A menos B? O 8 e o 10. Então, o 8 realmente pertence a essa operação A menos B. Dá até para fazer a representação no diagrama, que lá a gente vê tudo, né? Sim. Vê a interseção, vê a união, vê as diferenças. Então, é importante que, nesse começo, vocês já comecem a observar. Se você teve lá 2 conjuntos, se você já faz os diagramas, né, faz a circunferência para o A, circunferência para o B, coloca a interseção, coloca de um lado, do outro, completa, você já vê A menos B, B menos A, já vê a interseção B, já vê a união, você já consegue enxergar tudo. E aqui fala a questão de pertencimento, né? Ó, a relação de pertinência. Ou seja, um elemento é que pode pertencer ou não pertencer a um conjunto, né? Não o subconjunto a um conjunto, tá bom? E aí, nessa questão de pertinência, é só você analisar. Se ele está perguntando se pertence a uma determinada operação, realiza a operação primeiro e verifica se o elemento vai ficar lá. Porque às vezes ele estava no conjunto, mas ele deixa de estar, né? Por conta da operação. Beleza. Certinho? Certinho. Mais perguntinhas na telinha, vamos lá. Pergunta de número 5 agora. Dados os conjuntos B, 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos afirmar que 6 pertence a B, 5 pertence a B, 6 pertence a B menos 6 e D. O subconjunto 4 e 5 pertence a B menos C. Olha só, mais uma vez, um subconjunto e a relação de pertinência. Não dá para fazer a relação de pertinência com subconjunto. Então, a letra D já deve ser descartada. Ou é a A, ou é a B, ou é a C. Pense e responda. Beleza, a gente está querendo o que agora? Ou é a A, ou é a B, ou é a C. Porque a gente já disse que isso aqui não acontece. Não pode. Né? Então vamos lá, vamos pensar. 6 pertence a B? 6? Não, beleza. 5 pertence a B? 5 pertence. Aí 6 pertence a B menos C? B menos C? É B, tem que tirar tudo que está no C. O que está no C aqui? 4, 5, né? Então já... 1, 2, 3. 1, 2, 3. B menos C vai ser 1, 2, 3. Então 6 não pertence, né? Então a resposta correta é a letra B. 5 pertence ao conjunto B. E aí, até aí tudo bem? 5 perguntinhas. A gente tá aqui animado igual o nosso amiguinho aí, né? Nosso amiguinho anima a galera, anima a galera. Vamos lá. Porque o quiz, ele faz essa movimentação, né? Movimentação aqui no estúdio, aqui nas nossas aulas, movimentação aí na sala de aula, na escola. Por quê? Porque aguça, né, a galera? A gente gostaria de fazer algo mais interativo no sentido de respostas, a gente ter o acesso às respostas, mas pelo, né, nosso caminhar aqui da situação, a gente faz dessa forma, pelo menos a gente acredita que vocês estão animados a responder aí, tá certo? Certinho. Vamos lá então, pergunta de número 6, anima a galera, olha lá. Dados os conjuntos A, x pertence aos naturais, tal que x está entre 4 e 10. E o conjunto B, x pertence aos naturais, tal que x é par menor que 10. Podemos afirmar que A união B é 5, 6, 7, 8, A união B é 6, 8 e 10, A união B é 4, 6, 8 e 10, ou que A união B é 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qual dessas alternativas representa a união entre os conjuntos A e B? Vamos lá, pensem e respondam.
E aí? Agora estamos falando de união, né, professor Maurício? Primeiro, a gente pode também, como está dentro dos naturais, a gente elencar quem são os conjuntos, né? A e B. Vamos lá? Quem é o A? Pertence aos naturais, é maior que 4 e menor que 10. Isso, está entre 4 e 10. E aqui percebam que nós não usamos o 4, inclusive, né? né? Por quê? E Porque não usamos pode o ser 10. igual. Então, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Quem é o B? O B está é par menor que 10. Então, vamos lá? Inclui-se o 0 ou não? Não, aqui nós não incluímos o 0, né? Nós vamos depois ter que fazer essas retificações. 2, 4, 6, 8. Menor que 10, né? 2, 4, 6 e 8. Agora, para unir, o que a gente precisa? Juntar tudo, né? Juntar então vai tudo. ser o 2, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com certeza, a alternativa correta é a letra D. Certinho? Certinho. Então, representação da união, olha aqui mostrando para vocês qual é a união dos conjuntos, o que a gente faz mesmo? Junta tudo, olha lá, ó. Agrupa tudo. Lembrando que na hora de juntar tudo, os elementos repetidos só vão aparecer uma vez. Eu acho bom a gente conversar com eles com relação à questão do 0, não é? Aqui, nós excluímos, né, no exercício, a questão do 0. Nós não colocamos, até porque quando nós fizemos, elaboramos a questão, na hora de montar alternativas nós não colocamos. Então, para não criar muito tumulto, ficou normal. Mas, em muitas situações práticas, o 0 pode aparecer. É, porque ele representa uma paridade, né? Ele é um elemento que, se a gente juntar ele com 1, virando 10, juntando com 2, virando 20, ele é um elemento par, Até né? como nós começamos na aula dos números romanos, né? Nos números romanos, ele já usa o x para representar o 10. Mas nos números indo-arábicos, a questão de justapor um algarismo com o 0 aumenta ele em 10 vezes, ou seja, a unidade passa a virar dezena. E ali também na questão do binário, né? Quando a gente faz a divisão, 0 em 1, 0 em 1, é uma representação de paridade, né? De par e ímpar, né? Então, a gente tem essa representação do 0, sim, como um número par, só que aqui, como o professor já explicou, a gente fez dessa forma, tá bom? Beleza. União, então, junta tudo, né? O Junta símbolo tudo. é o Uzinho mesmo, de união, né? A interseção já aparece o calcanhar lá dos egípcios, né? Isso 10 do Egito. É, isso mesmo. E aí, é claro, olha como é legal, né? Os assuntos vão se cruzando e a gente vai fazendo, assim, essa conexão. É bom que fica até meio que memorizado. Assim, a interseção é o 10 lá dos egípcios. É o calcanhar lá dos egípcios. Legal. Vamos em frente, então, pergunta de número 7. Olha lá na telinha. O conjunto A é formado pela solução da equação x² menos 4 igual a 0. Podemos afirmar que, letra A, este conjunto é vazio. Letra B, este conjunto é unitário. Letra C, 2 pertence ao conjunto A. Letra D, menos 4 pertence ao conjunto A. Aqui, olha só, nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, porque para você responder uma das alternativas, você primeiro precisa resolver essa equação. E nós já passamos pela etapa da aula onde nós resolvíamos equações. Resolva a equação x² menos 4. Muito bem. Então, temos uma equação agora. Isso. E queremos saber se o resultado é um conjunto vazio, é unitário, é só o 2 ou é menos 4. O conjunto A é formado pela solução da equação. Quem é esse conjunto A? Quem é o conjunto A? Esse conjunto tem solução? Tem solução. Não tem solução? Tem só uma solução? Este conjunto é vazio? Este conjunto é unitário? Quem é que representa esse conjunto? Ó, vamos experimentar aqui, se a gente colocar o 2 aqui. 2². 4. 4, menos 4. Dá 0. Então 2 pertence ao conjunto. 2 pertence. É a solução. E o menos 4? Menos 4 ao quadrado, 16. 16 tira 4? 12. Então não, né? Não Porque pertence. não pertence. Então a gente já sabe que a letra C... É uma possível resposta. Então se o 2 pertence, então esse conjunto não é vazio.
Não é vazio. Então a tá letra A fora. tira, tá fora. Mas Agora, se for só o 2, ele é unitário? aí seria, no caso, duas alternativas corretas? Mas só que temos mais um númerozinho ali que também serve de solução, né? Só não tá mostrando aqui. É o menos 2. Menos 2. Que menos 2 ao quadrado? 4. 4. Menos 4, 0. Então, aí só tem duas soluções. Não, este conjunto é unitário não, né? Não, pois é, ele tem duas soluções. Então não duas unitário. soluções, mas não duas alternativas no quiz, né? Muito bem, então a resposta correta é 2, né? 2 pertence ao elemento, é um elemento que pertence ao conjunto de solução do conjunto A, certo? Ah, professores, mas como que é mesmo isso? Vamos recordar aqui como é que faz? Ó, x ao quadrado, passa o 4 para o outro lado, né? X vai ser igual a quem aqui? Lembra lá das aulas de revisão? Mais ou menos a raiz do número 4. Mais ou menos nos dá duas possibilidades de resposta. 2, a raiz do número 4 é 2, né? 2 positivo ou 2 negativo. Certo? Então, por isso, temos aí duas possíveis respostas. Então, ele não é unitário. Beleza. Tá? Beleza? Pergunta de número 8 e vamos que vamos. Dado o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto B, 1, 3, 5, 7 e 9. Com relação a esses conjuntos, é incorreto olha aí, muita calma nessa hora. É incorreto que A interseção B é 1, 3 e 5, A menos B é 2 e 4, B menos A é 7 e 9, ou que A união B é 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7 e 9. Essa daqui eu nem penso. Né? Porque a gente já falou que números repetidos são colocados apenas uma vez. Pode até ser a união esses elementos aí, mas não repetidos. Mas não então, se tem 1, a gente vai colocar apenas uma vez. Se tem 3 e 3, a gente vai colocar apenas uma vez. Se tem 5 e 5 também. Então, essa aqui está totalmente incorreta. Então, já é a resposta. Já é a alternativa correta de uma resposta incorreta, tá bom? Vamos dar uma conferidinha nos demais ali, rapidinho? Bora. A interseção B. 1, 3 e 5, é o que repete, né? 1, 3 e 5. 3 e 5, que é o que ele repetiu aqui também, né? Ó. Isso. Então tá certo, né? Isso aqui Perfeito. tá certo. A menos B, tira tudo que tem no B. Vai tirar 1, 3 e 5, sobra 1, 3 e 5, vai sobrar 2 e 4. Tá certo, perfeito. E B menos A, é agora ao contrário, né? Tira 1, 3 e 5, sobra 7 e 9. 1, 3 e 5, sobrou 7 e 9, tá certo também. Então a única incorreta é a letra D. Legal, né? Eu acho que essa aula é muito valiosa, muito rica de conhecimento, porque aqui a gente consolida o aprendizado, certo? E se eu fosse vocês, estudantes, eu já copiava essas 10 questões no caderno, já respondia, já ficava ali, né, sabido. Pergunta de número 9, quase finalizando o nosso quiz, vamos para a penúltima perguntinha. Dado o conjunto A, formado pelos estados do Brasil, e o conjunto B, estados da região norte, é correto que Pará pertence a B menos A, Acre pertence a A, Rondônia não pertence a A união B, Rio de Janeiro pertence a interseção com B. Aqui, olha só, é uma questão que envolve já um pouco de conhecimento geográfico, né? Como, às vezes, nós ficamos assim com algumas limitações na questão da geografia, por exemplo, eu talvez não conseguiria lembrar todos os estados do Brasil, agora sim, de cara. Os estados da região norte, eu já tenho ali uma vaga lembrança, por quê? Porque nós somos da região norte. Então, eu trabalharia aqui por exclusão. Como ele quer saber o que é correto, significa que tem algumas aqui que são incorretas. Sim, por exemplo, a letra C, dizer que Rondônia não pertence ao Brasil, né? Aí ficou pesado, né? Ficou pesado. Deixa o nosso Rondônia aqui. Vamos descartar, e Rondônia então. Não é Roraima, é Rio. O Acre pertence ao conjunto A, formado pelos estados do Brasil?
O Acre Com pertence, certeza, né? pertence. Com certeza, o Acre está dentro, né? Pertence. Vamos analisar que às vezes pode ser que tenha Aí, a dupla resposta, né? lembrando que o Acre, não é, durante algum tempo, aí já é história de Rondônia, ele foi, né, pertencente à Bolívia. Só que depois, por acordo, o Acre foi comprado e o Acre é do Brasil. A letra D diz que o Rio de Janeiro pertence à interseção entre A e B. Interseção é o que tem em A e também tem em B, né? Mas o B são os do norte, então não, né? O Rio é do norte? Não, nunca foi. Não é. E a letra A, o Pará pertence a B-A. Se eu pegar os estados da região norte e tirar todos os do Brasil, vai sobrar o Pará? Sobra o Pará? Não, né? Até porque o A, ele é um... O A é o Brasil todo. Ele é macro, né? Vamos dizer, é um conjunto maior. Só que o Pará é do norte. O B é um conjunto micro, né? Então tira o norte, não, tá? Não, tá fora, tá errado, né? Então a resposta correta é a letra B. Ou seja, o Acre pertence ao conjunto formado por todos os estados do Brasil. Certo? Beleza. Pergunta de número 10. Vamos lá. Partiu a última perguntinha do nosso quiz de hoje. A interseção entre o conjunto dos números pares e o conjunto dos números primos é vazio? É infinito? É unitário? Ou é formado por números ímpares? A interseção entre o conjunto dos números pares e o conjunto dos números primos. A pergunta né? É bem rápido e fácil. Tem algum número primo que é par? Tem. Tem. Só um. Só um. Que é o 2, né? Então, existe uma interseção entre os números pares e os números primos, que é o elemento 2. Ou seja, essa interseção vai ser um conjunto unitário, né? Porque é só um elemento apenas. Isso. E se não me falta memória, né, no nosso planejamento, mais para frente agora, nós iremos trabalhar de maneira específica alguns conjuntos numéricos, não é isso? E nesses conjuntos numéricos, nós vamos destacar essa questão do número par, do número ímpar, do número primo. Então, é importante lembrar. E existe um número que é par e primo ao mesmo tempo. E ele é único. Os outros números primos todos são ímpares. É o 2. O 2. 2. E para finalizar nossa aula, como sempre, uma aula muito rica de aprendizado, porque o quiz faz isso com a gente. Então vamos de Brincando com os Números? Bora. Olha lá na telinha. Brincando com os Números, qual a pergunta da aula de hoje? Bora ver. Teste de raciocínio. Nelson tinha 40 ovos. Ana tem 5 ovos. Carlos terá 50 ovos. E a pergunta é: quem tem mais ovos? Nelson, Ana ou Carlos? Quem tem mais ovos? Quem tem mais? É uma questão de raciocínio que está muito, muito associada à interpretação de texto. Interpretação de texto. A linguagens, aqui a gente está ligado, está conectado. A gente não ensina nada sozinho aí não, né? Então, vamos lá, teste de raciocínio. Bora. É com vocês. É com vocês. Tá, então finalizando a nossa aulinha, né, de assuntos de conteúdo, mas já a gente volta aí, traz a resposta do Brincando com os Números, traz a resposta das atividades de sala e também uma revisãozinha básica sobre a parte dos conjuntos, tá bom? Salientando que essa aula não é nada mais, nada menos do que um complemento da aula 8, porque vocês viram que foi como se nós terminássemos a aula 8, fizéssemos atividade e depois fôssemos resolver um questionário da aula 8. Revisional. Belezura? Já a gente tá por aqui novamente.